Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre aquele famoso objeto interestelar que passou aqui pelo nosso sistema solar e que foi batizado com o nome de Oumuamua. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, vamos começar aqui nesse vídeo e eu gostaria de saudar todos vocês, desejando a todos, como sempre, muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente muita esperança nesse mundo de regeneração que está para chegar. E gostaria também de lembrar a todos vocês, por favor, gente, continuem orando pelas almas para que elas possam ser todas resgatadas dos umbrais e das crostas aqui do planeta, porque isso está dando certo, gente. Eu já recebi um feedback da espiritualidade de que as orações de todos nós aqui, elas estão tendo efeito e que a quantidade de almas que está aceitando a ajuda diz que deu um elevado, assim, gente, muito grande. Então vale a pena, vamos continuar orando para poder possibilitar que mais almas sejam resgatadas, tadinhos, que não fiquem aí ao relento quando houver a grande operação de Miguel Arcanjo, né? Pois muito bem, mas vamos agora para o assunto do vídeo, que é muito interessante. No episódio passado, que foi o Asclépios quem esteve, o Asclépios então nos contou sobre a vinda da frota da Confederação, frota essa que vai auxiliar na segurança do sistema solar. Tá? Então já expliquei isso. Quem estiver chegando agora no canal, for novinho, corre lá no episódio anterior, que é o de número 139, e assiste, porque todas as informações estão lá. E o Asclépios estava ainda conosco e eu fiz então uma pergunta para ele. Eu perguntei, né? Falei, Asclépios, você pode me esclarecer sobre esse objeto interestelar que passou aqui pelo nosso sistema solar, o Oumuamua? O que é esse objeto? É simplesmente um meteorito, um objeto que está passando, ou realmente é uma nave inteligente, com inteligência, né? Se fosse possível. Eu não sei se vocês se lembram, quando esse objeto passou, né, ele foi detectado pela primeira vez por um telescópio que fica no Havaí. E como foi o pessoal desse telescópio, os astrônomos que trabalham nesse telescópio, que descobriram esse objeto, eles então tiveram a honra de batizar o objeto e eles escolheram o nome Oumuamua, que significa viajante das estrelas, em havaiano. E ficou esse nome batizado. E quando ele passou aqui no sistema solar, esse objeto causou muita especulação, porque muitos diziam, não, é só um objeto interestelar, que ele veio de fora do sistema solar e ele passou aqui pelo sistema solar, mas ele é um objeto comum e pronto. E outro pessoal que dizia, olha, mas ele está com um comportamento de que tem uma direção inteligente. Tanto é que ele foi indo, ele chegou na direção do Sol e o pessoal ficou especulando, se não, ele vai ser atraído pelo Sol e vai ficar ali rodando para sempre em torno do Sol, ou vai ser sugado para dentro do Sol.
E, para a grande surpresa dos astrônomos, ele chegou pertinho do Sol e mudou a rota dele e foi embora. E aí ficou todo mundo assim, falou, nossa, como que ele escapou da atração do Sol, né? Do Sol gigantesco, né? A gravidade do Sol é imensa, o poder gravitacional do Sol. Então, teoricamente, esse objeto não poderia ter saído da órbita em torno do Sol que ele entrou. No entanto, ele deu lá umas giradinhas e foi embora, né? Então ficou uma grande dúvida, mas como tem sempre a turma do acobertamento, que vocês já sabem, logo eles ficam jogando um monte de teoria, fazem de tudo para todo mundo esquecer do assunto, ou desqualificam, ridicularizam quem não pensa ou quem quer realmente descobrir a verdade. É a sistemática que eles adotam, que eu já contei para vocês, porque eles têm um pacto, esses governos têm um pacto sinistro firmado com seres estelares não elevados, e eles não querem que ninguém saiba disso, porque vai pegar muito mal para eles quando isso for descoberto. E já está sendo descoberto, e vai pegar muito mal mesmo, porque vai revelar a falta de evolução desses governantes que, em troco de poder e de dianteira tecnológica, não hesitaram em ceder a própria população deles para experimentos junto a esses seres, muitas vezes dolorosos e traumatizantes, né? Mas, enfim, a cada um segundo suas obras. O que esses governantes fizeram e fazem, eles vão ter que responder por isso, né? Assim como todos nós respondemos pelos nossos atos, porque a justiça divina, ela é para todos, independe de qualquer coisa, independe de partido, de raça, de sexo, de cor, de posição social. Isso para Deus, gente, não é nada. O que ele vê realmente é o que vai dentro dos nossos corações. E é aí que a justiça divina opera. É nesse patamar vibratório que cada ser tem, né? Mas muito bem. E eu então fiz essa pergunta para o nosso estimado e honrado Asclépios, e esperando, será que ele vai me responder? Porque não é tudo que eles respondem, não. Às vezes tem coisa que eles não respondem, não. Eles falam, minha filha, não dá para explicar isso para vocês ainda não. Vocês não têm elevação para saber. E paciência, né, gente? Né? Mas eu sempre arrisco umas perguntinhas assim, sempre que dá. Mas então, ele me respondeu, olha que delícia. E o que ele falou? Falou assim, olha, minha filha, esses objetos são espiões desses seres não elevados que aqui no sistema solar estiveram para saber o que está se passando. Porque eles vêm, passam nos sistemas solares, investigam, veem possibilidades e conforme for, eles reportam os planetas de origem deles e às vezes desencadeiam-se missões de exploração, infelizmente, né, não muito boa, né, normalmente é uma exploração mais predatória, porque são seres não elevados. E olha só, gente, preste atenção no que o Asclépios contou agora. Ele falou assim, esses seres que aqui estiveram nessa nave são físicos. E como eles são físicos, eles não viram a nau Capitânia, nem tampouco viram as naves cargueiras de mônadas que estão orbitando a Terra aqui, e nem todas as demais naves transdimensionais que estão orbitando aqui em torno da Terra, que eu já contei que está coalhado de naves. Mas elas operam, gente, em outra frequência vibratória, fora do alcance físico, né? Então, esses seres passaram por aqui, não viram nada, absolutamente nada, e foram embora. E ele falou assim, olha, mas não é motivo de ficar com medo deles. Por quê?
se eles ousarem retornar aqui para o sistema solar com qualquer tentativa de exploração predatória, eles vão ser surpreendidos pela frota estelar da Confederação, que já se encontra a caminho, bem como também pela própria nau Capitânia, porque isso eles já explicaram para a gente, esses seres transdimensionais, eles operam confortavelmente em vibrações bem mais altas que a nossa, mas em caso de necessidade, eles conseguem se materializar, eles se materializam em diversas outras frequências, inclusive na nossa. E em se materializando, eles vão dar um baita de um susto nessa turma, né? Porque na hora que eles chegarem, de repente materializa aquela baita nave, nau Capitânia, e uma frota de naves de defesa dos arcturianos, e eles vão, se mandar, vão tomar um susto daqueles, e vão se mandar daqui. Então, eles, que é o que o Asclepius explicou. A nau Capitânia, minha filha, tem um grande poderio bélico, bem à sua disposição, tá? Então, é uma nave que ela contempla centenas de naves de médio porte e milhares de naves pequenininhas que totalmente equipadas com uma tecnologia maravilhosa, que se for necessário, elas são colocadas em ação e já espanta logo essa turma aí, caso eles queiram retornar, né? Eles ficam aguardando, porque assim, tanto a Federação quanto a Confederação, eles trabalham realmente, gente, com uma segurança defensiva. Eles nunca vão se mobilizar para atacar de graça ninguém. Mas se os seres estelares não elevados tentarem atacar, eles vão se mobilizar para, primeiro, inibir qualquer tentativa de ataque. Segundo, eles entram em negociação. Se de tudo não der certo, aí infelizmente pode acontecer, é raro, mas pode sim acontecer, que haja um confronto bélico, e nesse caso aí, esses seres estelares não elevados vão levar a pior, porque tanto as naves da Federação como as da Confederação, elas são detentoras de uma tecnologia elevadíssima, de altíssimo nível, que coloca eles muito, muito, muito acima da tecnologia que esses seres extraterrestres não elevados dispõem, né? Então, o que ele falou, mais uma vez, minha filha, nós te dizemos, e você também tranquilize todos os teus ouvintes, que fiquem todos tranquilos, que vai ficar tudo bem. Continuem orando, como vocês já fazem, e grandes bênçãos vão recair sobre todos, né? Então, o Asclepius deu essa informação, e aí ele se despediu, foi embora, e na sequência veio outra entidade, né, maravilhosa, que já esteve conosco, gente, e se vocês estiverem gostando do conteúdo desse vídeo, por favor, e não são inscritos, se inscrevam no canal, e quem é inscrito, gente, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha, aquilo tudo que ajuda muito o trabalho da gente na divulgação da mensagem. Pois muito bem, mas vamos continuar. E então veio uma outra entidade maravilhosa, que já esteve aqui conosco. E ele já chegou e se apresentou. Ele falou: boa tarde, minha filha, você está falando com Tiberíades. E eu fiquei felicíssima, porque você já sabe, Tiberíades, gente, é nosso querido Cavaleiro Templário. Ele faz parte da equipe maravilhosa, da Legião de Luz, do nosso queridíssimo Miguel Arcanjo. E essa equipe, gente, dos Cavaleiros Templários, é a equipe que vai fazer a prisão, a captura, e vai levar
todos esses seres trevosos para serem julgados pela alta espiritualidade aqui planetária. Então são eles, gente, que vão fazer isso. E eles vão vir na forma de cavaleiros templários. Não que eles sejam cavaleiros templários, mas eles vão vir na forma de. Por que isso? Porque a figura do cavaleiro templário, ela é muito temida pelos seres trevosos. Os seres trevosos têm profundo respeito e temor pelos cavaleiros templários. Então, por isso eles vêm nessa forma. Na verdade, é uma legião de luz, de espíritos elevadíssimos, gente, transdimensionais, e eles podem moldar o perispírito deles da forma que eles necessitarem para que a operação que eles vão desempenhar seja o mais bem sucedida possível, né? Porque esses seres trevosos, gente, eles, assim, né, são seres que eles não têm respeito, eles não são respeitosos com nada, nem com ninguém. O único sentimento que eles conhecem é o sentimento do temor, daquele respeito por temor, né? Então, por exemplo, se chegar lá um ser muito angelical, azulzinho, bonitinho, com asa, eles não vão respeitar, eles vão querer atacar. Então tem que ser cavaleiro templário mesmo, com os cavalos bem poderosos. E eu sei, porque a espiritualidade me falou isso, que quando eles vierem, eles vão galopar pelos umbrais do planeta, pela crosta terrestre, e que o barulho do galope dos cavalos vai ser um negócio assim, gente, amedrontador mesmo, que é para deixar esses espíritos trevosos temerosos mesmo. Ele tem que temer mesmo, né? Porque eles vão ser todos capturados e exilados aqui do planeta. Eles já tiveram inúmeras chances para eles melhorarem, reencarnarem, se voltarem para a luz. E, infelizmente, eles usaram o livre-arbítrio deles para permanecerem nas sombras, para continuarem servindo as trevas. Então, agora, eles perderam a condição vibratória de permanecer aqui no planeta, porque o planeta está elevando a vibração. E eles continuam lá parados, né? O planeta está indo até que vai chegar um ponto em que eles nem vão conseguir ficar mais aqui no planeta. Vai ser extremamente desconfortável para eles permanecerem aqui no planeta. Então, até é uma questão, gente, de misericórdia divina, a retirada deles daqui. Como eu já contei para vocês, que uma entidade me falou, é como se fosse uma pessoa que tem fotofobia. Você botar ela num dia de sol claro, numa praia de areia branca, ela vai, meu Deus, ela vai surtar, né? Ela não vai aguentar. O que você tem que fazer com uma pessoa que tem fotofobia? Tem que levar ela para um ambiente que esteja sombreado, onde não haja luz. E quanto maior o grau de fotofobia dela, mais escuro terá que ser o recinto para que ela se sinta confortável. Então é mais ou menos, eu achei uma comparação assim muito interessante da gente fazer, que ajuda a gente a compreender essa questão vibratória aí dos seres trevosos, né? Então, eu fiquei muito feliz com a vinda do Tiberíades, porque eu adoro ele, gente, assim. Ele é um ser, assim, que ele passa, assim, uma energia maravilhosa de doçura, de compreensão, ele entende o que vai no coração da gente, sabe? Ele sempre foi maravilhoso nas explicações que ele deu, ele sempre veio, assim, explicando, contando como que as coisas funcionam, mas de um jeitinho assim que a gente consegue entender, né? Então ele é maravilhoso, assim. Eu sou super, mega, hiper fã do Tiberíades, sabe? Adoro ele. E aí ele veio, e inclusive aqui eu fiz 2 vídeos com a presença dele quando ele veio,
que são o vídeo para o pessoal do YouTube, do podcast, vocês desculpem, eu não pesquisei, tá meio corrida aqui minha agenda, eu acabei não pesquisando, mas para o YouTube são os vídeos número 57 e número 79, tá? Então, quem é novo no canal, que quiser saber mais sobre o Tiberíades, corre lá e assiste os vídeos. E esses assuntos também, gente, estão no livro número 2, que é o apagão e a magnífica operação de Miguel Arcanjo. Esse livro, gente, é sensacional, porque ele dá todos os detalhes sobre como essa operação ela vai acontecer. Então, eu super recomendo, quem gosta desses assuntos, gente, leia os livros, porque eu faço os vídeos aqui, mas eu não consigo colocar todo o conteúdo, né? Então, tem muito conteúdo que está no livro, nos livros, né? E no caso aqui da operação de Miguel Arcanjo, a maior parte das informações ela está no segundo volume da série, né? Mas vamos lá. Aí ele veio e falou assim: ah, minha filha, a gente viu que você ficou receosa sobre a questão do retorno do Oumuamua ao sistema solar. E também a gente percebeu que você também ficou um pouco assim temerosa com a chegada da frota estelar da Confederação. E realmente, né, eu tinha ouvido na internet, vi num vídeo, que esse objeto estelar, o Oumuamua, teria sido detectado por astrônomos retornando ao sistema solar. E como agora a gente já sabe o que é esse bendito desse Oumuamua, eu fiquei meio receosa mesmo, né? Eu falei, ai meu Deus, vem esse povo aí, será que a frota da Confederação vai chegar a tempo, né? E aí o Tiberíades falou, não, minha filha, fica tranquila, essa movimentação toda aí, inclusive a chegada da frota, visa só demonstrar o poderio da Confederação, intimidando e bloqueando desde já qualquer tentativa de ataque por parte dos nossos irmãos estelares não elevados. Então, se esse tal Oumuamua realmente for retornar e retornar com alguma intenção não muito boa, o que vai acontecer? O pessoal da própria nau Capitânia vai se materializar e se a frota da Confederação já tiver chegado ao nosso sistema solar, ela vai se materializar para esses seres. Eles vão tomar um susto imenso e vão vazar aqui do sistema solar, tá bom? É isso que vai acontecer. Então, tá explicado isso. E aí ele falou sobre a questão deles, né, dos Cavaleiros Templários. Ele falou assim, olha, nós já estamos prontinhos para entrar em ação, querida. Já revisamos tudo, sabemos exatamente como e quando agir. E será uma maravilha. Vocês vão ficar livres dessa péssima energia que hoje vocês estão sendo submetidos, estão mergulhados nessa energia tão ruim. Então aguentem firmes, meus filhos, aguentem firmes, porque tudo está muito próximo. É claro, pessoal, que o tempo deles não é o nosso tempo, né? Quando a gente ouve falar, está muito próximo, o que a gente pensa? Vai ser o mês que vem, vai ser daqui a 2 meses, vai ser daqui a 3 meses, né? Pode ser que leve mais tempo que isso, que a gente não sabe o tempo que isso vai acontecer. Eu sempre falo, gente, por favor, não me perguntem mais quando que vai ser essa operação, porque eu não sei, gente, eu não sei a data. Ninguém sabe, somente o Cristo e Deus Pai é que o sabem. E eles têm um motivo para isso. Eles querem que a gente se ligue, eles querem que a gente, fique alerta, que a gente ore
que a gente procure se exercitar no bem. É isso que eles querem, né? Então desconfiem, gente. Sites e médiuns que dizem, dão data, hora para que tudo aconteça, desconfiem, porque na verdade os espíritos elevados, eles não sabem quando isso vai acontecer, tá bom? Então, quem falar qualquer coisa é pura especulação, tá bom? Então, é isso. Aí ele foi se despedindo, né? Foi se despedindo e falou, olha, nós vamos nos retirar agora, e eu não sei se vocês sabem também, mas, não sei se eu já contei isso para vocês, mas os Cavaleiros Templários, gente, eles têm uma nave que é só deles, tá? Eles têm uma nave onde eles estão, e essa nave, ela é comandada por Miguel Arcanjo, e eles ficam nessa nave. E é uma nave também muito grande, é uma nave que tem mais ou menos o tamanho de uma cidade, tá? E justamente para que eles tenham conforto, tenham uma área de lazer, enfim, né? Possam se sentir confortáveis viajando aí pelo espaço sideral, né? Então é isso, aí eles foram se retirando, o Tiberíades foi indo, né? Falou, olha, nós vamos agora, paz e bem, assim como você fala com seus ouvintes, estou falando aqui para você também, paz e bem, e adeus, até a próxima. E foi embora, né? Eu fiquei muito alegre, que eu gosto muito dele, e eu espero que vocês todos tenham gostado de saber disso tudo. Eu, pelo menos, eu adoro saber essas coisas. E eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal, sou a Luíse Castanhedo, e quero desejar aí a vocês um ótimo dia, tá bom? Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu estou gravando um vídeo que eu passei correndo na frente dos demais, porque ele está tratando sobre alguns assuntos muito importantes que estão aí rolando na internet, assustando as pessoas. Um deles é sobre a questão do Japão e o outro é sobre a guerra do Irã contra Israel. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje eu estou gravando assim, meio correndo, mas é porque eu achei muito importante o assunto e eu quis, então, fazer um vídeo para passar na frente de todos os demais, para poder acalmar todos vocês, meus queridos ouvintes, tá? Como sempre, eu gosto de desejar a todos muita paz, muita saúde, muita harmonia, e principalmente, gente, vamos ter muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Tá tudo meio confuso, tá tudo meio esquisito nesse mundão aí, mas tenham a certeza de que são os estertores do mal. E em breve, muito em breve, nós vamos ter a nossa magnífica operação de Miguel Arcanjo. Também continuar pedindo a todos vocês que continuem orando, gente, é muito, muito, muito importante agora, essa fase que nós estamos vivendo, que todos vocês continuem orando pela paz no mundo, pelo finalzinho, gente, da operação de rescaldo, as almas perdidas que estão aí, né, que são os filhos de Tomé, pedindo também, gente, digamos assim, pela primeira leva
dos órfãos das trevas que surgiram com a quebra da teia neural trevosa. E também, gente, vamos assim orar pelas cidades que foram sedes das estações da discórdia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que toda essa energia que sobrou, que ela possa ser transmutada em boas energias. Tá bom, gente? Vamos aí ajudar os nossos irmãos paulistas, os cariocas, os brasilienses, porque sabe-se que o clima astral nessas cidades é mais pesado devido a isso, né? Então, gente, hoje, então, vamos conversar agora sobre esses assuntos bem importantes que estão aí rodando na internet e provocando um medo e pavor entre as pessoas. E quem nos deu esses preciosos esclarecimentos foi o nosso querido capitão. Eu mesma confesso para vocês que estava assim um pouco apreensiva quando eu vi todos esses assuntos, né? E eu resolvi então perguntar para a espiritualidade e para minha alegria, a resposta ela veio assim prontamente. Então eu perguntei ao querido capitão sobre a previsão que está sendo noticiada de uma artista japonesa de mangás. Mangá é aquela história em quadrinhos japonesa, com aqueles desenhos bonitos que eles fazem, daqueles personagens com um olhão grande, né? Que se chamam mangá. E ela, então, teria feito uma história, um mangá, sobre um tsunami devastador sobre o Japão. Porque qual que é o problema? Essa artista, ela diz que ela sonha com as coisas, e aí, quando ela acorda, ela se lembra, e ela, então, faz os desenhos. E parece que ela vinha acertando coisas que ela vinha sonhando, ela vinha desenhando e aquilo se cumpria. E agora ela disse que teve esse sonho, que ela viu uma onda gigantesca que varria o Japão, simplesmente varria, acabava. Tipo assim, o Japão ia sumir do mapa, tá? E o que é pior, com data, gente, com data. Né? E a data qual que é? 5 de julho de 2025, tá? E eu, quando eu vi aquilo, eu confesso para vocês, eu estranhei, porque, gente, profecia com data marcada, isso não é coisa da alta espiritualidade, não. Espíritos de luz não fazem previsões desse tipo com data marcada. Eu fiquei, assim, bem desconfiada. Mas, mesmo assim, perguntei ao capitão e ele me respondeu, falou assim, olha, realmente isso não procede. E isso foi uma arte dos trevosos que se aproveitaram da mediunidade da artista japonesa para insuflarem e provocarem mais uma grande onda de medo e pavor junto à humanidade, em especial ao povo japonês. Porque, gente, isso é verdade, eu li que voos foram cancelados para o Japão, que as pessoas estão desesperadas, tem gente que, meu Deus do céu, está desesperado, apavorado. Então, já estão dizendo que o Japão é a nova Atlântida e vai por aí, tá? Então, o capitão foi muito claro, ele falou assim, olha, não haverá grandes tsunamis e nem supervulcões a explodir, minha filha, você já sabe disso, e é verdade, eles já falaram, e eu também já contei isso para vocês, né? E ele falou assim, acalme seus ouvintes, alerta-os para que eles não deem ouvidos a essas notícias catastróficas, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui do canal, desse episódio, por favor, gente, colaborem, deem seu like,
cliquem no sininho, compartilhem o vídeo, gente. Principalmente eu peço muito para vocês, quem tiver parentes que moram no Japão, brasileiros, avisem para acalmar as pessoas, para que as pessoas não se apavorem, não entrem nessa onda horrível de medo, porque vocês têm que pensar que os trevosos, gente, os trevosos se alimentam do nosso medo. Tá? Então compartilhem o vídeo com quem vocês puderem para acalmar as pessoas, principalmente quem tiver parentes, conhecidos no Japão que estão lá, para que eles fiquem calmos, fiquem tranquilos. Não é assim, gente, que não vai acontecer nada. O Japão, é claro, sempre vai ter terremotos, sempre vai ter água entrando, mas não vai ser, gente, não vai acontecer essa catástrofe horrorosa que estão dizendo que vai acontecer. Tá? Do Japão sumir do mapa, tá? Isso não vai acontecer, gente, tá? Palavra da espiritualidade, não é minha, não, é da espiritualidade dos nossos irmãos planetários aqui e também dos nossos irmãos estelares elevados, tá bom, gente? Então, como eu falei, se você estiver gostando, pacotinho youtubístico, like, clica no sininho, compartilha o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a disseminar aí a boa nova do mundo de regeneração. Então, pessoal, é isso. A espiritualidade, inclusive, já nos avisou que ainda haverá várias notícias catastróficas espalhadas para infundir o medo e o pavor em todos. Uma delas, por exemplo, será a chegada de um grande objeto espacial, um meteoro que vai bater na Terra, que vai ser pior que o meteoro dos dinossauros e papapá, sabe? Mas, gente, isso tudo são fake news causadas, elas são veiculadas para causar o medo e o pavor em todos, tá? E o capitão, então, continuou e falou assim, olha, a questão é que tudo muito, muito próximo está. Vão se preparando, gente. Não deixem baixar os estoques, vão repondo tudo com calma. Terminou um, compra outro, terminou um, compra outro. Mas assim, não deixem acabar, gente, os estoques. Vão fazendo com calma, com tranquilidade, mas se preparem porque o evento está próximo, tá? E ele falou assim, o tempo passa cada vez mais rápido para todos, inclusive para os desencarnados. O capitão falou até para nós que somos desencarnados, o tempo está passando mais rápido. Mas vamos todos trabalhando de forma serena, com calma e principalmente com muita alegria, né? Então, gente, fiquem tranquilos, por favor, espero, sabe, não se apavorem, nossos amigos queridos japoneses vão ficar bem, não vai acontecer nenhuma catástrofe horrível, horrorosa com eles, tá? Com a graça de Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar orando pelo melhor, e porque nós já estamos obtendo muitas suavizações e muitas mais ainda poderemos obter se a gente continuar a orar com bastante fé e confiança em Jesus e também em nossa mãezinha Maria Santíssima. E aí eu aproveitei, já estava no clima das perguntas, sapequei mais uma pergunta no capitão. E eu perguntei para ele sobre a chegada dos arcontes e de seus seguidores aqui na crosta terrestre. Eu perguntei se eles já tinham chegado todos aqui na crosta terrestre. E o capitão respondeu, ele falou assim, olha, a imensa maioria já chegou à crosta terrestre.
faltam alguns poucos que ainda não subiram, porque eles estão, as locas, elas ficam, já expliquei para vocês, né? Elas ficam lá no umbral mais profundo, mais denso que tem. Então eles têm que subir para a crosta terrestre, tá? E ele falou assim, que alguns poucos ainda não subiram, só que quem não subiu ainda vai começar a encontrar extrema dificuldade, porque tudo está desmoronando, está tudo em ruínas, porque esse astral pesado, gente, é o primeiro que vai desaparecer da Terra, tá? E o capitão continuou contando, ele falou assim, os caminhos estão desaparecendo e devem esses seres subir os trevosos o mais rápido que eles puderem, porque se eles não subirem agora, eles correm um sério risco de ficarem soterrados, tendo depois que ser resgatados pelos cavaleiros templários. E, segundo o que o capitão nos contou, ficarão esses seres trevosos em condições de terrível sofrimento, completamente desnecessário, diga-se de passagem, tá? Porque é uma questão deles subirem rápido, mas se eles os que teimarem em ficar nesse astral profundo, eles vão ficar soterrados. E o que é pior, gente, quando vier a operação de Miguel Arcanjo, todas as marcas vão se acender, inclusive as deles que vão estar soterrados. Então, é um sofrimento violento, desnecessário, mas enfim, né? Vai ser o livre-arbítrio de cada um. Eles vão fazer as escolhas deles, né? Avisados estão sendo, tá? E aí, eu perguntei sobre o Javé. E o capitão me respondeu. Ele falou assim, Javé está em movimento para a crosta. Ainda não chegou. E ele está numa terrível procissão, já que ele tem que ser carregado com toda a parafernália que o cerca, utilizada para a sua sobrevivência. Vocês sabem que eu já expliquei para vocês que o Javé, ele está em estado comatoso, porque o perispírito dele está tão comprometido, que não está mais conseguindo permitir que a mônada que o habita se manifeste através dele, tá? E para que ele não se torne um ovoide, ele então está cercado de uma parafernália de alimentação, e ele se alimenta de energias de medo, de pavor, né? E também aquele chapéu eletrônico, que vocês sabem, que também já contei para vocês, que é um chapéu, ele oculta, na verdade, um mecanismo que obstaculiza a emissão das ondas pela consciência, tá? Então, o que acontece? Ele está sendo transportado com toda essa parafernália junto, né? E eles estão, então, se dirigindo à crosta, e segundo o que o capitão contou, estão eles se arrastando penosamente pelos penhascos acima, fugindo às pedras que constantemente desmoronam sobre eles. E segundo o que o capitão nos contou, é impressionante de se ver. E eles não sabem, mas eles são totalmente monitorados pelos emissários da luz. Falta muito pouco para que esse umbral pesado, denso, profundo, seja totalmente desativado do planeta. O umbral, ele irá se encolhendo até restar um pequeno pedaço que irá abrigar
os encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando. Isso também já contei para vocês, não é novidade, tá? Vocês já sabem disso, né? E eu então perguntei para o capitão se seria mantido também um pequeno pedaço desse umbral profundo. E ele me respondeu: não, filha, não. O umbral mais pesado vai acabar totalmente quando Miguel Arcanjo chegar. Haverá o resgate dos seres soterrados pelos Cavaleiros Templários, e aí sim, adeus, umbral pesado e profundo, tá? E aí o capitão já foi fazendo menção de ir embora, porque eles são rapidinhos, né? Ele falou assim: então vamos indo atender os nossos trevozinhos que não param de chegar, porque as deserções, gente, continuam, tá? Porque a notícia, gente, foi espalhando entre essas legiões de trevosos que são, digamos assim, que a elite trevosa considera como inferiores, né? E a galera tá, dando no pé e se entregando aos missionários da luz. Então, é um grupo que nunca acaba, porque quando eles cuidam daquela turma, chega outra, e vai chegando, né? E isso, gente, no fundo é muito bom, porque, primeiro, eles vão ter exílios mais suaves. Segundo, eles não vão passar por dor, porque eles estão se entregando à luz antes das marcas na fronte se acenderem, tá? E eles terão exílios mais suaves. O certo é que todos vão ser exilados. Isso aí, gente, não tem meu pé me dói. Tá marcado, amigo. Você tá fora da terra. Você vai ser exilado. Agora, a sua condição de ida, essa sim pode ser bem suavizada, né? E também isso vai facilitar muito a operação de Miguel Arcanjo e dos Cavaleiros Templários. Vão ter que capturar menos seres trevosos. Mas ainda tem uma turma boa aí, gente, porque vocês pensem que são mais de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados. Desses mais de 4 bilhões, 1 bilhão e um pouquinho já foram embora na primeira nave cargueira de Mônadas, que eu já contei para vocês, né? Mas ainda restam, gente, 3 bilhões de seres, gente pra caramba, né? Mas, de qualquer forma, já são, né, um quarto, né, digamos assim, já foi embora, então já tá bom demais, né? E aí, antes do capitão ir embora, eu ainda soltei mais uma pergunta nele. Falei: capitão, por favor, me fala um pouco desse conflito aí entre o Irã e Israel, porque tá todo mundo preocupado, isso pode desembocar numa terceira guerra mundial, porque a gente sabe que está havendo uma ação muito forte dos trevosos, no sentido de uma última cartada, num último esforço, conseguir tomar o planeta pela força, né? E ele me respondeu, falou: olha, fiquem tranquilos, porque tudo está sendo controlado. Os conflitos serão localizados, tá? E realmente, gente, é o que a gente tem observado, né? Porque essa mensagem, eu recebi ela, deixa eu ver que dia que foi agora, essa terça-feira, tá? Terça-feira, dia 24 de junho, acho. E naquela época a coisa estava bem fervendo mesmo, né? E agora parece que a coisa tem umas retaliações aqui, ali, acolá, mas parece que a coisa está dando mais uma serenada. Então, gente, vamos continuar orando, vamos orar pelo melhor, vamos orar pela paz no planeta, tá? Porque realmente é muito preocupante esse pessoal que é fundamentalista, eles são muito também, assim, radicais, fanáticos, então dá muito medo. Imagina essa turma com uma bomba atômica, gente.
dá medo também, né? Então, eu realmente, sei lá, não sei o que pensar, mas eu acho que Deus acabou permitindo que isso acontecesse, talvez até para o nosso próprio bem. Nós não sabemos, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que seja o melhor, vamos continuar mantendo a nossa egrégora de paz, que a paz venha, que a paz se instale de forma definitiva no planeta, né? Então fiquem tranquilos, as coisas estão caminhando. Talvez vocês vão observar que a psicosfera tende a se adensar mais. Então orem, se vocês perceberem, orem, peçam ajuda, peçam socorro ao Imaculado Coração de Maria, a Jesus, porque eles estão aqui, gente, para nos proteger, eles velam por nós e muito nos amam, apesar de todas as nossas imperfeições, gente, eles nos amam. Então vamos, né, aproveitar esse amor e vamos orar, tá? Que tudo nós vamos conseguir varar isso tudo com a graça de Deus, tá bom? E aí o capitão estava apressadinho mesmo e falou, olha, agora eu vou, para de me segurar que eu vou embora. Tem muito trabalho para fazer. Ele falou, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Ele falou, o astral tá fervendo. E aí foi embora, tá? E então, gente, fica o recado aqui, por favor, tenham cuidado com as notícias catastróficas, gente. Muito cuidado, não embarquem nessa onda de pavor, de medo que estão espalhando por aí. Nós temos que usar, como eu falei, o nosso bom senso para analisar tudo que aparece e sabendo, porque nós sabemos que nós já conseguimos ganhar várias suavizações. Então, muitas coisas não vão mais acontecer. Não é que não vai acontecer nada, coisas vão acontecer, mas não será nesse nível de catástrofe mundial que está sendo colocado para todos nós. Tá bom, gente? Então, espero que vocês possam ficar tranquilos, que vocês possam ficar em paz. Por favor, quem tiver parentes no Japão, sabe, acalme o pessoal lá, enviem o vídeo se as pessoas gostarem, quiserem saber, né? Peça para que eles orem, pedindo proteção, pedindo paz, pedindo a suavização na operação de despertamento físico, porque nós ainda estamos em tempo de obter mais suavizações. Até a véspera do início dessa operação magnífica de Miguel Arcanjo, nós poderemos obter mais suavizações. Por isso, pessoal, bora rezar, bora orar, tá bom? Então é isso, eu sou a Luísa Castanhedo, desculpem o vídeo hoje, tá meio assim, corrido, mas eu quis fazer esse vídeo logo para poder deixar vocês tranquilos, tá bom? Então é isso, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto para lá de interessante, que é a geopolítica interplanetária. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo aqui. E eu gosto sempre de saudar todos vocês, meu querido público do YouTube, podcast, a turminha que segue aí as pílulas da transição.
e desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria e esperança. Mas é isso, pessoal. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Pelo menos, eu gostei muito de saber disso. Eu estava com algumas dúvidas de ordem operacional no que diz respeito à publicação do terceiro livro, o Missões de Luz, que hoje, graças a Deus, já está publicadinho à disposição de todos vocês aí no site aí das livrarias Curitiba, do Clube dos Autores, e os links, inclusive, estão aqui na descrição desse canal. Mas então a entidade que veio, ela já entrou com as orientações. E eles são assim, gente, super didáticos, né? Eles, tal coisa assim, assim, faz assado, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou rapidinho todas as orientações que eu estava com dúvida. E então ele entrou no assunto, falou: bom, minha filha, dadas todas as orientações que você precisava, vamos ao assunto de hoje, que será as questões interplanetárias e os protocolos intergalácticos. Eu fiquei assim, né? Já meu olhinho já tchum, né? Fiquei admirada com o tema, né? E ele falou: minha filha, nós temos sim uma geopolítica interplanetária que existe de há muito tempo e que regula todas as relações entre os diversos povos do espaço sideral. E com vocês não vai ser diferente, né? Ele falou assim: assim que vocês entrarem para a Federação Galáctica, após a gloriosa e magnífica operação de Miguel Arcanjo, que eu já contei, vocês todos já sabem. Quem é novo no canal, assista a playlist que fala sobre o apagão e a operação de Miguel Arcanjo, tem todos os vídeos lá. Quem estiver chegando agora, super recomendo que vocês assistam a essa playlist. Mas enfim, aí essa entidade continuou falando, falou: olha, logo após essa operação de Miguel Arcanjo, onde todos os seres trevosos desencarnados vão ser capturados e exilados aqui do planeta Terra, vocês terão acesso a esse protocolo, que diz como que vocês deverão se portar e como que vocês deverão contatar conosco, com os irmãos estelares, né? E todo esse protocolo, pessoal, está assentado nas bases da luz e das leis divinas, das quais nós já temos uma boa ideia, pelo menos os despertos, porque isso foi nos sendo ensinado através dos nossos maravilhosos mestres ascensionados que estiveram aqui no planeta, inúmeros deles, Buda, Gandhi, e principalmente o próprio Jesus, que aqui esteve encarnado e que nos repassou conhecimentos preciosos no que diz respeito ao nosso comportamento segundo as leis divinas. E ele continuou explicando, ele falou: olha, minha filha, os que ainda não estão despertos, que ainda estão meio sem saber, eles vão ser incentivados a estudar essas leis. E se por acaso eles não tiverem maturidade espiritual para acolher esses ensinamentos dentro do seu íntimo, eles terão de ser recambiados a outros planetas mais adequados e sintonizados com o grau evolutivo que eles demonstram. E por lá eles vão ficar até que eles atinjam a maturação espiritual desejável. E então, gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo e não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal, pessoal, não custa nada e ajuda pra caramba. E quem já é inscrito
por favor, dá seu like e clica no sininho, tá bom? Isso ajuda muito, gente, ajuda muito o nosso trabalho de divulgação. Mas, enfim, ele continuou explicando, ele falou, olha, vocês vão entrar na federação como meros aprendizes e observadores. Vocês vão receber um vasto treinamento, tanto no protocolo como em tecnologias e práticas administrativas sérias, íntegras e corretas, sem qualquer tipo de corrupção. Porque, gente, a corrupção no mundo de regeneração não será tolerada de forma alguma, porque nós já estaremos no mundo de regeneração. E a corrupção, ela é uma característica endêmica dos planetas de expiação e provas. Então, nós vamos ter que ter esse treinamento para aprender como que são as práticas administrativas corretas, íntegras, e para que a gente possa, uma vez aprendendo e sendo treinados, irmos aplicando nas nossas instituições, aperfeiçoando essas instituições e tornando-as cada vez mais justas e melhores. Legal, né, gente? Muito bom isso. Achei uma ótima notícia. E ele continuou falando e disse, olha, vocês vão receber também milhares de seres elevados que vão se reencarnar entre vocês, ensinando vocês como que vocês devem fazer para operacionalizar essas modificações no mundo de regeneração. Ou seja, nós vamos ter ajuda, gente, de tudo que é lado. Nós vamos ter ajuda tanto diretamente dos seres estelares elevados, fisicamente, que nós vamos ser treinados, quem tiver encarnado vai ter acesso a todas essas informações, como nós também vamos receber, gente, uma grandiosa ajuda espiritual através da encarnação em massa de seres muito mais elevados que nós, que vão nos ajudar nessa tarefa. Porque, gente, quem vai construir o mundo de regeneração somos nós, o planeta é nosso. Nós é que temos que nos responsabilizar por isso. Ninguém vai fazer isso por nós, porque não seria nem justo. O que eles vão fazer? O que os nossos irmãos estelares vão fazer por nós? Eles vão nos orientar, eles vão nos dar tecnologias, vão nos ensinar, vão nos orientar, vão corrigir. Quando a gente estiver ali praticando, se a gente não estiver fazendo direitinho, eles vão dizer, olha, justa isso, justa aquilo, tal. Mas quem vai, gente, construir o mundo somos nós. Porque é a nossa casa, nós temos... Quem que não quer morar numa casa limpinha, bonitinha, pintadinha, com tudo arrumadinho, funcionando? Todos nós. Ninguém quer morar numa casa horrível, suja, cheia de bicho, de malsã, né? Então, nosso planeta é a nossa casa, nós temos responsabilidade de cuidar da nossa casa e deixá-la bem linda, bem maravilhosa, com a ajuda dos nossos irmãos mais velhos, né, que são muito elevados, né? E então, continuando o assunto, a entidade falou assim: é claro que para as pessoas que já estão despertas, tudo será mais fácil. Para os que não estão despertos ainda, vai ser um aprendizado mais longo e, por vezes, um pouco mais severo, até que as mentes desses seres se flexibilizem para o novo. Tem que haver uma flexibilidade, gente. Nós temos que preparar as nossas mentes, porque vai ser muita novidade, vai ser muita coisa diferente. E nós temos que já ir trabalhando isso nas nossas mentes, para que a gente possa aceitar essas mudanças com mais facilidade, deixando as nossas mentes mais flexíveis.
né? Porque um dos trabalhos que os trevosos fazem também junto a nós é no sentido de tentar endurecer a nossa flexibilidade, porque daí a gente se transforma numa massa de manobra melhor para eles. Então nós temos que lutar contra isso. Como que a gente luta contra isso? Orando, lendo, gente, é muito importante ler. Não estou falando só os meus livros, não. É ler em geral, gente. Nós temos que retomar o hábito da leitura, que foi muito prejudicado por essa questão do celular. Eu tiro por mim, eu tinha uma prática de leitura muito grande e hoje, com o bendito do celular, eu diminui muito a minha quantidade de leitura, que é difícil mesmo, não é uma coisa fácil. Mas a gente tem que começar a botar atenção nisso, a prestar atenção nisso e temos que retomar o hábito da leitura, seja ela qual for. Retomem seus hábitos de leitura, viu, pessoal? Estabeleçam um horário, vocês podem trabalhar com o que a gente chama de horário discricionário. O que é isso? Você estabelece lá um tempinho, 15 minutos, meia hora, por exemplo, quando você vai se deitar, tem um livrinho na cabeceira, né? Marca ali no relógio 10, 15 minutinhos por dia. Você vai dormir melhor, você vai exercitar a sua mente. É uma bênção, gente, é uma bênção. Quem puder, tentem fazer, porque vocês só têm a ganhar com isso, né? Mas, enfim, então, como já tinha dito para vocês, né? Uma das características dos seres que estão no início da escala evolutiva é a pouca flexibilidade das mentes em aceitar o novo, né? Aí são os preconceitos, a pessoa tem aquelas crenças limitantes, ela fica se agarrando naquilo, tem dificuldade de superar essa postura mental, né? Por que isso acontece? Porque esses conceitos que as pessoas já conhecem, eles trazem conforto para as mentes delas. Elas não querem se mexer, elas não querem sair daquela zona de conforto para aprender o novo, para ver novas situações. É meio que um viciozinho mental que precisa ser trabalhado, né? E muitos realmente não gostam de pensar, eles querem tudo pronto, como as criancinhas que desejam ser servidas pela mamãe ou pelo papai, né? Porque nós somos crianças ainda, né? Eles nos veem como crianças. Mas, por favor, né? Não vamos ser crianças birrentas, né? Vamos tentar ser umas crianças boazinhas e queridinhas, né? Que vai ser muito melhor para todo mundo. Nós vamos evoluir mais rápido, né? E então ele comentou, que ele falou, olha, mas com o passar do tempo, minha filha, vocês irão crescendo, vão descobrir o prazer do livre pensar. E infelizmente aí no planeta de vocês estão sofrendo um cerceamento muito severo ao vosso livre pensar, ao vosso livre arbítrio, devido à existência dessas patrulhas ideológicas. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, pessoal, que elas atacam de forma assim, nossa, elas são assim terríveis, elas fazem um ataque severo às pessoas que exercitam o seu direito à livre opinião. Eu já senti isso aqui no canal, não vou negar isso para vocês. Essas patrulhas ideológicas, infelizmente, elas existem. Elas torcem o que você fala, põem palavras na sua boca que você não disse, invertem situações, elas generalizam a exceção e excepcionam o que é geral, tá? Isso é a tática que elas mais utilizam. Então, gente, olho vivo com as patrulhas ideológicas. Cuidado, pessoal, muito cuidado, porque a técnica que eles usam é ridicularizar as pessoas que exercem o direito à livre opinião. E nós temos que ser corajosos
temos que lutar contra isso, não temos que nos submeter a essas patrulhas ideológicas. Não é porque todo mundo acha que é uma coisa que você tem que achar também. Não! Use a cabeça, pense, use seu livre-arbítrio, consulte seus valores morais, né? Isso tudo, gente, é muito, muito importante para a nossa evolução, tá bom? Eu falei sobre essas patrulhas ideológicas. Pessoal, quem estiver chegando agora no canal, assista ao vídeo de número 119 aqui desse canal. E a turminha do podcast é o episódio número 258, onde eu explico tudo bem direitinho sobre como operam, como funcionam essas patrulhas ideológicas. Isso tudo, gente, a pedido dos nossos irmãos estelares, que eles vão vendo tudo que vai acontecendo, eles vão sinalizando para nós, ó, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, vocês sabem que tal coisa existe? Esse é o papel deles, tá? Eu aqui, gente, sou só a intermediária, viu? Não se esqueçam, eu sou apenas o meio pelo qual as mensagens, elas estão chegando até vocês, né? E eu me sinto extremamente honrada por ter a oportunidade de estar aqui, podendo falar com vocês, meu público querido. Eu amo muito vocês, viu? E então, a entidade, ela começou a falar sobre os avisos que estão sendo dados para o apagão, para os eventos que se sucederão. E é um assunto delicado e eu vou deixar esse assunto, então, para o próximo vídeo aqui desse canal, o próximo episódio, onde eu espero e conto aí com a presença maravilhosa, que vocês possam me honrar aí com a assistência de todos vocês, tá bom? Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o motivo, o porquê o nosso Cristo amado está recorrendo à reserva energética do planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, conforme eu expliquei lá no vídeo de número 25B, que foi um vídeo extra, o nosso Cristo amado, ele está decodificando a energia contida nos cristais aqui do planeta. E só ele, pessoal, pode fazer isso, tá? O Brasil possui uma enorme reserva de cristais, incluindo cristais de quartzo, né? Mas não é só no Brasil que nós temos essa reserva. Nós também temos essa reserva na África e na Antártida, né? E a questão é essa: por que isso será necessário? Por que o Cristo está recorrendo a essa reserva energética do planeta, né? E a explicação me foi dada pela espiritualidade e eu fiquei assim alegre, né, com essa explicação, e eu vou dividir isso com vocês. Pois muito bem, o planeta, ele vai precisar transmutar uma quantidade brutal de energia ruim, energia deletéria, em energia boa, tá? E da onde que vai vir essa quantidade excessiva de energia ruim? Vou contar aqui para vocês.
Primeiro, ela vai vir do aterramento da energia deletéria que será feita pelo apagão, porque vocês sabem que hoje em dia nós ainda temos o que restou da rede deletéria, que hoje está estanque, né, nas torres de energia elétrica e de telecomunicações. Pois muito bem, quando o apagão vier, ele vai promover um aterramento de toda essa energia restante para o solo do planeta. E então, o nosso planeta querido, a nossa Terra amada, ela vai se encarregar de transmutar essa grande quantidade de energia deletéria em energia boa, fortalecendo a rede benigna. Pois muito bem, mas não é só essa energia, tá? Nós vamos ter ao mesmo tempo a energia de mais de 4 bilhões de seres trevosos que estarão sendo capturados por Miguel Arcanjo e suas legiões de cavaleiros templários. E vocês acham que essa turminha vai ficar assim, de boa, não, esperando ser presa? Claro que não, né? Eles vão espernear, eles vão gritar, eles vão emitir muito pensamento ruim, de raiva, de revolta, de autopiedade, enfim, eles vão poluir a nossa psicosfera com uma quantidade imensa de energia negativa que eles vão emitir, tá? Porque, gente, temos que pensar, são mais de 4 bilhões de seres e o tempo, o período em que essa operação de Miguel Arcanjo vai acontecer é muito pequeno. Isso tudo, gente, vai acontecer em 3 dias e 3 noites. Então, imaginem a velocidade, a rapidez com que tudo vai ser processado, né? E junto, essa onda que vai ser emitida por esses seres trevosos que vão ser deportados, ela vai, digamos assim, provocar uma amplificação junto aos encarnados despreparados, aqueles encarnados que só trabalham a materialidade, né? Então essas pessoas, elas vão captar essas ondas de terror, de raiva, de revolta, e elas vão começar a sentir aquilo, e aquilo vai reverberar de uma forma assim muito, muito grande, aumentando em muito essa quantidade de energia ruim, tá? E somado a isso tudo, nós vamos ter uma grande quantidade de semimatéria poluída com energia de baixíssima vibração, que ela será oriunda da decomposição dos perispíritos desses 4 bilhões de seres que vão ser deportados. Porque eu já expliquei para vocês que quando a gente muda de planeta, o que vai embora é a mônada, é a alma. O perispírito que nos reveste, ele pertence ao planeta onde nós estamos fazendo a nossa jornada evolutiva. Então, esses seres todos que vão embora daqui exilados, eles obrigatoriamente deixarão seus perispíritos aqui no planeta, né? E vão só as mônadas. Quando chegar lá no planeta destino deles, eles vão receber novos perispíritos que serão, digamos assim, confeccionados a partir da semimatéria do planeta para onde eles estão sendo exilados. Então, gente, imagina assim, é como se fosse assim, vai trocar de roupa, né? E a roupa, gente, é aquela roupa fedorenta, acabada, rasgada, suja, detonada, né? Então é mais ou menos isso, vem aquelas roupas, tudo aquilo precisa ser reciclado, precisa ser limpo, precisa ser lavado, né? Então é mais, mal comparando, é mais ou menos o que vai acontecer. Então, todas essas energias juntas, né? A energia deletéria das torres, né? Que vai ser aterrada, a energia dos seres que serão capturados, a reverberação dessa onda junto aos encarnados despreparados, né? Mas essa energia
dos perispíritos que serão decompostos. Gente, é muita energia demais para o planeta processar sozinho, né? Porque a Terra, ela tem uma capacidade limitada para isso. Então, por isso é que nós vamos receber essa grande ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai oferecer uma energia extra que virá dessas reservas de cristais que nós temos no planeta, para que o planeta, coitadinho, tenha condição de depurar isso tudo, transmutar isso tudo num período, digamos assim, bem rápido, né, acompanhando a vinda dessa energia, e para que não haja nenhuma consequência de somatização no planeta devido ao excesso de energia ruim, tá bom, gente? Porque se não houvesse essa ajuda, essa energia extra fornecida pelo nosso amado Cristo, o planeta poderia sim somatizar na forma assim material mesmo, catastrófica, na forma de catástrofes planetárias, né? E não é esse o desejo do Cristo. O Cristo, ele nos ama demais, ele quer que a nossa transição ela ocorra da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo. E se você gostou do vídeo, por favor, dê seu like, clica no sininho, faz um comentáriozinho, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo do canal, né? E é isso aí, pessoal. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, todas as terças e todos os sábados. E lá no podcast, às segundas e quartas-feiras. É só vocês entrarem no Spotify e digitarem Bastidores da Transição Planetária, que o meu canal aparece lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo. E eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês o que é que vai acontecer com os seres extraterrestres não elevados que se encontram aqui no nosso planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, eu já contei para vocês o que é que vai acontecer com todos os seres trevosos desencarnados que estão aqui no planeta. Eu já contei para vocês o que é que vai acontecer com a elite trevosa do planeta. E também já contei para vocês o que vai acontecer com aqueles seres mais ou menos que não são maus, mas também não são totalmente bons, que ficam aí vagando pelo umbral. E hoje eu vou contar para vocês o que é que vai acontecer com os seres extraterrestres não elevados que estão por aqui no planeta. Porque uma coisa é verdade, eles vão embora daqui. Miguel Arcanjo não vai tolerar nenhum ser não elevado aqui de outro planeta para perturbar a nossa evolução planetária. Então, pessoal, vocês sabem, porque eu já contei para vocês, que esses seres extraterrestres não elevados, eles fizeram um pacto sinistro com determinados governos, que eu não tenho permissão aqui para citar. Pois bem, e esses seres, então, eles estão atuando de uma forma mais ou menos circunscrita aos territórios desses países com os quais eles firmaram acordo. E muitos deles são físicos, como nós.
Inclusive, a maioria dos avistamentos que ocorrem são desses seres, porque os seres extraterrestres evoluídos moralmente, eles obedecem às orientações do nosso Cristo. E o nosso Cristo pediu a eles que ainda não se mostrem de maneira formal para nós, justamente porque nós ainda não estamos preparados para esse contato. Então, os outros seres, como não estão nem aí para o nosso Cristo, eles aparecem para lá, para cá, vou aqui, vou ali, aprontam, fazem abduções, fazem experimentos médicos que traumatizam as pessoas, dolorosos, implantam chip na galera, eles aprontam, sabe? Depois, às vezes, eles tentam apagar, assim, a mente da pessoa, mas fica aquele subconsciente, fica aquela coisa, assim, ruim, né? Aquela experiência ruim. Por isso, é natural que nós, enquanto humanidade, tenhamos receio dos seres extraterrestres, porque, infelizmente, os contatos que a gente vem tendo com eles não são bons, porque a gente muitas vezes acaba contactando justamente com seres que não são elevados moralmente. Pois muito bem, o importante é que essa galera vai toda embora. Inclusive, esses seres já foram notificados formalmente pela Federação Galáctica para que eles deixem o nosso planeta. E, além deles deixarem o nosso planeta, eles têm que levar consigo os bichos horrorosos que eles criam e que muitas vezes eles soltam aqui no nosso planeta. Fenômeno esse conhecido como chupa-cabras. Eu também já fiz um episódio, acho que foi lá aqui no YouTube eu não fiz, mas eu fiz no podcast, um episódio sobre esta questão dos chupa-cabra. O que são os chupa-cabras? São animais criados, modificados assim, geneticamente por esses seres extraterrestres não elevados e que eles soltam aqui no planeta para eles se exercitarem, para eles caçarem os coitados dos nossos bichinhos que não tem nem como se defender deles. Então, existem vários tipos de animais que inclusive já foram surpreendidos e são muito feios e têm formatos diferentes. Tem animais desses que são terrestres, tem outros que voam e tem também nos mares, né? Pois muito bem, então a federação já deu o recado para essa turma e falou, olha, vocês vão embora daqui e levem consigo esses animais. É possível que, dada a sua pouca evolução moral, que eles não levem esses bichos com eles. Mas se eles não levarem, nós não temos que nos preocupar, porque o pessoal da federação tem uma altíssima tecnologia e eles vão localizar todos esses animais e vão caçar esses animais um por um. E assim o nosso planeta vai ficar liberado dos bichos também, né? Mas isso depois eu vou fazer até um vídeo só para contar isso para vocês com mais detalhes, tá? Agora eu só dei um plazinho assim para que vocês possam entender melhor esse assunto. Pois muito bem, então esses seres já devem estar fazendo as malinhas deles para se mandarem aqui da Terra. Muito provavelmente, isso segundo o que a espiritualidade me disse, até porque eu andei perguntando sobre isso, e eles me disseram que eles acreditam que provavelmente esses seres eles irão embora em debandada um pouco antes da chegada da onda solar aqui no planeta. Tá? Eles vão pegar as naves deles e vão se mandar, porque se eles ficarem aqui na Terra e forem atingidos pela onda solar, eles também vão ficar sem energia, porque o apagão vai ser para todos, para tudo,
todos os equipamentos. E eles não vão escapar. E eles, sem equipamentos, eles vão ficar totalmente vulneráveis. E aí o pessoal da federação vai chegar e vai prendê-los por desacato, por desobediência à notificação recebida. Então, pessoal, eles vão embora correndo aqui da Terra em alta velocidade e vão fugir para o espaço infinito, tá? Eles só não vão conseguir fugir, pessoal, é da justiça divina, porque a justiça divina irá alcançá-los, estejam aonde estiverem, porque Deus controla o universo todo. Então eles podem escapar daqui, achar que se saíram bem e tal, só que o karma deles já está ali anotadinho. Então, mais dia, menos dia, aqui ou lá no planeta deles ou em outro planeta, eles serão sim alcançados pela justiça divina, porque a justiça divina ela é democrática, ela é para todos, todos, para nós aqui da Terra e para todos os seres do universo, porque Deus ele é power, né, gente? Ele é massa, né? Então ele não vai deixar passar em branco essas coisas, não. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso, né? Porque aí nós vamos ficar, gente, sem eles por aqui. Então, doravante, após toda essa operação de Miguel Arcanjo, essa limpeza que vai ser feita no planeta e tudo, todos os contatos que nós viermos a ter serão positivos, serão benéficos, serão com seres, gente, altamente evoluídos moralmente, não só tecnologicamente, mas moralmente. E isso para nós vai ser uma coisa assim maravilhosa, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Nós temos encontro marcado todas as terças e todos os sábados aqui no YouTube. Então, pessoal, é isso. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a magnífica operação de Miguel Arcanjo e por onde essa operação vai começar. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, todos vocês já sabem o que é a magnífica operação de Miguel Arcanjo, que eu já expliquei várias vezes para vocês. Mas para quem estiver chegando agora aqui no canal, o que é essa operação de Miguel Arcanjo? Vai ser a operação, gente, de captura, prisão, triagem e exílio de todos os mais de 4 bilhões de seres trevosos, desencarnados, que andam por aí tumultuando o nosso planeta, né? Eu expliquei isso bem direitinho, gente, lá no vídeo de número 4, tá? Quem quiser saber mais e que ainda não conhece o canal, eu recomendo fortemente dar uma olhadinha nesse vídeo de número 4, onde eu explico bem detalhadamente sobre o que é essa magnífica operação de Miguel Arcanjo. Pois muito bem, logo após a grande explosão solar que haverá, e que essa explosão ela vai causar o fenômeno do apagão tecnológico planetário, a operação de Miguel Arcanjo, ela terá o seu início, tá? E esse início, gente, sabem aonde que vai ser? Vai ser aqui pelo Brasil.
Ah, sim, e por que vai ser pelo Brasil? Vai ser aqui pelo Brasil porque o Brasil foi o último local, o último país a ter desmontada as estações da rede deletéria que aqui foram implantadas pela elite trevosa, tá? Todo esse assunto da rede deletéria, do desmonte, já foi objeto de vários vídeos meus anteriores. Então, gente, quem estiver chegando agora, eu recomendo fortemente, faz uma maratona aí dos vídeos, vai pegando pelos assuntos, que é para vocês poderem ficar por dentro do que eu estou falando. Agora eu não vou falar de novo, porque senão o vídeo iria ficar muito extenso e cansativo, né? Temos também os livros, que nos livros, gente, está tudinho explicado. São 2 livros, tá? Que estão já à disposição de vocês aí. Inclusive eu estou deixando os links para aquisição aqui na descrição. Todos os meus vídeos, gente, tem os links de descrição aqui para vocês, com os links para vocês poderem adquirir os 2 livros, tá bom, gente? Então, voltando ao assunto, né? O Brasil, como ele foi o último local a ter desmontada a rede deletéria, ou seja, a rede deletéria como um todo, ela teve o seu fim aqui no Brasil. Tá? Foi desmontando todos os pontos do planeta, aqui, ali e tal, chegou no Brasil, que era o último lugar. Então nós tínhamos aqui no nosso território nacional 3 grandes estações da discórdia, tá? Isso a gente sabia, que uma era em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Brasília, e as 3, com a graça de Deus, foram desmontadas em fevereiro. A última caiu por terra em fevereiro de 2023, para a nossa grande alegria, tá bom? Mas enfim, e justamente por ele ser, o Brasil ser o último país beneficiado com o desmonte, nós tivemos um fenômeno aqui trevoso, infelizmente, porque a elite das trevas, o que ela fez? Quando viu que só faltavam 3 estações para serem derrubadas, o que eles fizeram? Eles mandaram aqui para o Brasil legiões e legiões de seres trevosos, com a finalidade deles impedirem o desmonte. Porque eles, na ignorância deles, achavam que iria haver um grande embate, uma grande luta. Só que o bem, a luz, não opera desse jeito, né? A luz, gente, ela evita esse tipo de combate, esse tipo de luta. O que foi feito, então? A espiritualidade veio, isolou essas áreas no entorno onde essas estações da discórdia estavam instaladas, fez um grande isolamento numa área, gente, a área gigantesca de centenas de quilômetros, e murou toda essa área, colocando baterias de defesa contra esses seres trevosos, né? Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Nosso Lar, né? Foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico, né? E de autoria aí do André Luiz, sabe que a colônia Nosso Lar, ela se encontra instalada num umbral assim já mais suave, digamos assim, mas é umbral ainda. Então ela ainda é um local sujeito a ataques, e a colônia Nosso Lar, ela tem muralhas com defesas, com baterias eletromagnéticas de defesa contra legiões trevosas, né? Então eles utilizaram mais ou menos a mesma tecnologia, né, para que os nossos irmãos de Andrômeda pudessem, os seus engenheiros de rede altamente especializados e técnicos, pudessem operacionalizar a supervisão do desmonte dessa rede, né? Isso tudo, gente, está tudo explicado nos vídeos que eu já fiz, né?
Então, essas legiões, o que aconteceu? Houve o desmonte e muitos acabaram ficando por aqui no Brasil, aprontando e, enfim, tanto é que todo mundo pode observar que houve uma piora na psicosfera aqui do Brasil, aí de uns tempos para cá, tipo 1 ano, né, 1 ano e meio para cá, o negócio ficou mais pesado aqui. Por quê? Por causa da presença dessas legiões. Acabou que não adiantou nada, foi tudo desmontado do mesmo jeito, como tinha que ser, né? Mas eles ficaram por aqui. Então, o que aconteceu? Isso acabou causando uma certa concentração de seres trevosos. Então, por isso mesmo que a operação de Miguel Arcanjo, ela vai começar por aqui. E ela vai se operar, gente, em forma assim de radiação. Então ela vai começar num determinado ponto aqui do Brasil, que isso eles não me falaram aonde é, tá? Mas eu acredito que talvez, sei lá, seja um centro geográfico do Brasil, eu não sei, magnético, né? E ela vai iniciar por ali e aquilo vai se irradiar pelo planeta todinho, vai abarcar o planeta todo. E essas legiões, elas vão voltar, vão voltar no planeta várias vezes, capturando tudo que é ser trevoso, e não haverá esconderijos para eles, porque eles já me disseram, tá? Não adianta se esconder em furna, em buraco, embaixo do mar, em cavernas profundas, porque Miguel Arcanjo sabe onde está todo mundo. E ele chega com aquele influxo mental dele poderosíssimo e ele dá a ordem para que esses seres saiam de onde eles estão. E esses seres não conseguem resistir, eles saem e aí são presos, né? E já contei para vocês também como é que vai ser feita essa operação, com jaulas magnéticas, enfim. E isso tudo, gente, vai acontecer, essa operação gigantesca, ela vai acontecer em 3 dias e 3 noites, a contar do início do apagão. Então, pessoal, quando houver o apagão, vocês todos vão perceber, porque vai cair celular, vai cair as telecomunicações, a gente vai ficar um período sem luz. Por favor, entrem imediatamente em estado de oração. Vão para suas casas. Durante 3 dias e 3 noites, gente, cuidado, fiquem em casa, porque as energias magnéticas do lado de fora, elas vão estar muito fortes. E nós ainda não temos evolução, nós ainda não temos uma preparação espiritual para suportar um influxo magnético desse tipo, sem sofrimento, sem que a gente sofra muita angústia, que aí a gente vai começar a captar aquelas energias de desespero, de raiva, de ódio, de tudo, e vai achar que são da gente. Não, elas são desses seres que estarão sendo capturados por Miguel Arcanjo, tá? Então, gente, muito cuidado, serenidade, oração, tranquilidade, tá? Tenham um pequeno estoquezinho na casa de vocês, de água, umas comidinhas, sabe? Que vocês possam encarem como 3 dias de férias que vocês vão tirar, tá? De férias mesmo. Tenham livros, joga um carteado, tem umas velas em casa para de noite, porque vai estar tudo escuro, mas por favor não me saiam na rua, tá? Fiquem em casa, porque em casa vocês estarão protegidos, tá? É uma proteção bem maior do que se vocês ficarem andando na rua, que vocês poderão captar energias aí muito ruins e achar que aquilo é de vocês, quando não é. Isso aí é coisa dos seres que vão estar sendo capturados no astral. Tá bom, gente? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, que a operação vai começar aqui pelo Brasil. Então, nós vamos ter o privilégio aqui de ter a nossa área limpa antes um pouco dos demais, apesar que vai ser muito rápido, né? 3 dias e 3 noites passam muito rápido. E após essa operação, gente, vai ser um alívio psíquico,
vai ser uma paz que as pessoas vão ficar até sem entender e sem acreditar. Ai meu Deus, o que será que vai acontecer agora, porque está tudo tão bom? E não vai acontecer nada, só vai acontecer coisa boa, tá? Porque esse aí é o grande início da passagem do nosso planeta, do estágio de expiações e provas para um mundo de regeneração, gente. O que eu posso dizer para vocês é que daqui a 100 anos o planeta será completamente diferente. E, detalhe, será muito, muito, muito melhor, tá bom? Até porque muitos e muitos seres muito avançados, eles estão vindo aqui para a Terra em missão sacrificial para nos ajudar a implementar um mundo de regeneração. Olha que maravilha, gente, como é que Deus é misericordioso. Então, eles vão nos ajudar, porque a gente no começo acho que vai ficar que nem meio barata tonta, né, perguntando, né, cadê a placa do caminhão que passou por aqui, né, e eles vão nos nortear, eles vão vir com inventos maravilhosos, com ideias sensacionais, com grande abertura aí mental, de tudo, de procedimentos, as nossas instituições serão reformuladas, mas serão reformuladas dentro de um princípio de meritocracia, pessoal, que cada um vai receber de acordo com o seu grau de evolução e também com o seu grau de empenho. De acordo com o seu empenho, a sua vontade de ajudar no todo, você será recompensado por isso. Então, as recompensas elas serão diferentes dentro de um princípio de meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia, ela está assentada no princípio do mérito, mas é do mérito não por nascença ou por aparência, e sim é o merecimento de acordo com a nossa evolução, com o nosso grau evolutivo. Então, gente, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, porque a promessa de Cristo, ela será cumprida. Que promessa é essa? É a de que os mansos herdarão a terra. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, por favor, eu estou precisando de mais inscritos. Se inscrevam, cliquem no sininho, deem seu like, façam um comentáriozinho, que isso tudo me ajuda a divulgar a obra, a colocar mais pessoas aí por dentro desse assunto maravilhoso, dar esperança para as pessoas de que em breve nós vamos estar ingressando num mundo muito, muito melhor, tá bom? Então é isso, nos vemos todas as terças e todos os sábados aqui nesse canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Até lá!